Obi-Wan Kenobi disse em Star Wars: foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles, trazer o equilíbrio à força e não jogá-la nas trevas. Essa frase cai como luva quando vemos que Suzuki Minoru terminou o vídeo anterior derrotado e convertido a Kiryu Miyazawa, que o derrotou e trouxe o rapaz para o seu próprio estilo. Os Hagyu que treinaram e apostaram no jovem Minoru para acabar com o clã da Shinkage agora teriam que lidar com o mesmo, representando o demônio do clã que eles tanto odeiam. Então eles poderiam muito bem dizer a frase de Obi-Wan Kenobi. Mas o que aconteceu, aconteceu. A eliminação japonesa precisava continuar. E Kibo dizia saindo do acampamento hospitalar: finalmente, estou de volta à batalha. Genai concordava e Kibo dizia: oh, eu não tô falando com você não, Genai. E para de ficar me seguindo de um lado pro outro. Genai apontava e dizia: decidi que você será minha presa. Por isso estou esperando uma oportunidade para te pegar a qualquer momento. Kibo questionava: ai, tá bom então, vai. Você realmente quer provar essa pedrada, né? Genai respondia: você é o bichinho de estimação do Kiryu, então... ai! De repente, Kibo lançava a pedra em Genai, que bloqueava tempo e dizia assustado: não jogue isso em mim, que susto, sério. A cena cortava para o Aka Miyashita, correndo, e atrás dela diziam: ali está ela, sigam-me! Não deixem ela fugir, vão pegar ela. O Aka olhava à frente e via que chegava num penhasco enorme, galera. Atrás dela, dois homens se aproximavam dizendo: hahaha, você não pode mais correr. Mas não fica assustada, vai ser gostosinho. Eu vou fazer você experimentar minha cobra rei, se é que você me entende. O Aka entrava em guarda e golpeava com um chute o rosto do vagabundo enquanto dizia: quem você pensa que eu sou? Eu sou a mestra do Karate Sekishin, o Aka Miyashita. O vagabundo perdia alguns dentes e o Aka golpeava o outro dizendo: me subestimar só porque sou mulher é um grande erro. Vai custar muito pra vocês. Vamos, venha! Já acabaram? O outro caía de joelhos com dor graças ao nariz quebrado. Só que de repente, galera, o Aka percebia algo atrás dela. Era um homem enorme que a agarrava e dizia: eu tenho uma coisinha bem grande pra você aqui. O Aka subia com um chute bem no nariz do mesmo. Sangue jorrava, mas ele ignorava a dor e dizia tranquilamente: é bem grande mesmo, você vai sentir. O gigante começava a apertá-la, só que na mesma hora, galera, ele tomava uma pedrada na cabeça e a largava. Um dos capangas do mesmo questionava: quem está aí? Nos era mostrado Kibo vindo em alta velocidade na direção deles. O gigante se levantava e questionava: quem é esse cara? De repente, o gigante via Kibo acelerando, aparecendo na sua frente e acertando com uma direita avassaladora, que fazia seu corpo enorme se arrastar para longe e parar prestes a cair do penhasco. Kibo olhava para os outros dois que saíam correndo e diziam: o que foi isso? Ele acabou com o gigante com um único golpe! Na mesma hora, Genai vinha de encontro e dizia cortando: me dê seus anéis antes de ir embora! Os dois sangravam com um corte, e a cena cortava para minutos depois, onde o Aka dizia: aqueles caras não me assustaram nem um pouco, eu não pedi sua ajuda. Kibo ironizava: ah, tá, de nada. Ao fundo, Genai comemorava: que maravilha, mais 3 anéis. Kibo pontuava: sem minha ajuda eles teriam estuprado você. Isso lhe causaria uma profunda ferida psicológica. Você perderia a confiança em todos os homens mesmo depois de se casar com um homem que você gosta. Você não daria valor à sua vida e... Chorando, o Aka tremia e dizia: eu não te perguntei nada. Kibo via ela tremendo bastante e amenizava: tá, você estava com medo, né? O Aka respondia: sim, eu não consigo parar de tremer até agora. Mas eu não vou perder. Não antes de me vingar de Manji Shindo, para apagar a humilhação que meu pai sofreu. Entrávamos num flashback, onde o pai de Waka exclamava em guarda: Manji Shindo, da escola Shindo Taijutsu, eu te desafio para um combate único aqui e agora. Manji questionava: realmente precisamos lutar, Sr. Miyashita? Miyashita respondia: você nos difamou ao falar do Karate Sekishin como se fosse um karatê de crianças, e seu boato criado se espalhou por aí. Manji absorvia aquelas palavras, reverenciava e dizia: eu sinto muito, eu realmente sou incapaz de mentir, senhor, por isso disse o que disse. De repente, Miyashita disparava e entrava como uma voadora enquanto dizia: isto é pra você, experimente um golpe que contém toda a minha alma. O golpe explodia em Manji Shindo, o óculos do mesmo era quebrado. Mas era Miyashita quem gelava, galera, e questionava como aquilo era possível. Segurando o chute do mestre karateka parado, Manji alertava: desculpe-me, mas isso não vale de nada. Manji fazia uma torção na perna e dizia: desculpe-me,
As técnicas de mobilização do estilo Shindo não podem ser consideradas concluídas até que o alvo seja totalmente eliminado. O mestre Miyashita rangia os dentes com dor e o som de osso quebrando ecoava. Em seguida, o karateka gritava. Voltávamos para o presente, onde o Aka terminava de contar aquilo e dizia chorando. O resultado da luta foi decidido num instante, mas mesmo assim, voltávamos para o flashback, onde Manji torcia a perna quebrada e começava a golpear o rosto de Miyashita. Enquanto isso, o Aka contava. Manji continuou golpeando meu pai, que ainda estava imobilizado devido à complexa chave de perna. No flashback, Manji dizia enquanto continuava golpeando. Com licença. Em geral, uma luta até a morte é um tabu no estilo Shindo. Mas quando não temos outra escolha a não ser lutar, esmagar o oponente completamente é a opção mais segura. Esmagar completamente significa matá-lo, mas sem matá-lo de fato. É isso que é o estilo Shindo. No futuro, o Aka dizia: meu pai estava acabado, incapaz de escapar, devido à dor da complexa chave de perna, e mesmo assim ele foi golpeado. De volta ao flashback, sangue espirrava ao redor, e Manji dizia golpeando: para que você possa contar aos outros o poder, o medo, o terror que inspiram o estilo Shindo. Essa é a única razão pela qual vou deixar o senhor viver. Eventualmente nos era mostrado, galera, Miyashita numa cadeira de rodas, e o Aka contava. Quando meu pai foi libertado do inferno que lhe pareceu uma eternidade, ele não passava de um gato atropelado. Então, finalmente, dominado pela humilhação e desonra, ele pôs fim aos seus dias. Nos era mostrado o Aka de joelhos encontrando seu pai enforcado. De volta ao presente, Kibo questionava friamente. E daí? Você quer que eu me simpatize? Você busca vingança pela morte do seu pai, mas está trilhando o caminho errado ao guardar esse rancor contra Manji. Não foi ele quem matou seu pai. Honestamente, seu pai perdeu por ser fraco, e foi por ser fraco que ele se matou. Quanto a você, sofrerá o mesmo destino que ele. Será espancada até a morte, talvez estuprada. Desista disso ou você vai morrer. De repente, o Aka entrava com sua direita e dizia: não zombe de mim! Kibo bloqueava e contra-golpeava com um soquinho no corpo de Waka, que sentia o impacto e chorava. Ela caía de joelhos desmaiada, e Kibo alertava: perceba o seu nível. Encostado numa árvore, Genai dizia: você pelo menos poderia ser mais gentil com a mulherada, Kibo. Kibo dizia: olhe para trás. Nos era mostrado, galera, alguém vindo das sombras. Era o próprio Manji Shindo, que os observava atentamente. Kibo juntava suas palmas e dizia indo na direção do mesmo. Então o Shindo Taijutsu só consideraria um grappler bem sucedido quando a articulação está definitivamente destruindo o oponente, né? Interessante. Ambos paravam frente a frente e Manji questionava: posso perguntar o que você quer? Kibo respondia: não há necessidade de perguntar. Uma luta já começa quando dois lutadores estão frente a frente, certo? Manji olhava o anel no dedo de Kibo e dizia tirando seus óculos e reverenciando: certo, eu sou Manji Shindo, da escola Shindo Taijutsu. Kibo respondia: eu sei, e eu sou Kishi Miyazawa do estilo Nadashinkage. Manji questionava: então, nós vamos lutar, Sr. Miyazawa? Kibo fazia guarda e respondia: com certeza. Nos era mostrado Genai ainda encostado na árvore e ele comentava: ele pode dizer o que quiser, mas Kibo claramente tem sentimentos por essa garota. A colocou pra dormir justo agora. Entrávamos num flashback de minutos antes, onde Genai questionava: você vai enfrentar Manji por causa dessa garota? Kibo respondia: a Waka não tem nada a ver com isso. Estou fazendo isso por mim mesmo. Nos era mostrado Waka desmaiada e Kibo continuava dizendo enquanto Manji se aproximava: o que me interessa é descobrir o quão valiosa é a técnica do estilo Shindo. Quero lutar contra Manji para ver do que ele é capaz. Um impulso completamente normal para um lutador, certo? Meu pai me disse que todas as ações humanas podem ser explicadas com uma palavra: autossatisfação. Nos era mostrado Seiko no passado dizendo para o pequeno Kibo numa aula: se você está treinando tanto para ficar mais forte, é para sua realização pessoal. Você pode estender isso à autossatisfação. Até mesmo o mais nobre dos sacrifícios se baseia na satisfação pessoal. O próprio Jesus Cristo foi crucificado pelo bem do seu povo, buscando a sua própria satisfação. É por isso que você não deve esperar nada em troca quando ajuda alguém, porque no momento em que você espera algo, seu ato se torna sem valor. De volta ao presente, Kibo dizia em guarda enquanto Manji tirava suas sandálias: dizem que você é bom em artes marciais, mas acho que eu também não sou tão ruim. Gostaria de experimentar as técnicas articulares supremas do estilo Nadashinkage? Manji questionava:
Ah, técnicas de luta agarrada? De repente, Kibo disparava em alta velocidade e pisava na árvore. Manji tentava acompanhar com seus olhos, mas não conseguia. Kibo aparecia em cima e chutava. Um rasgo na têmpora surgia no seu oponente. Em seguida, Kibo pousava e encurtava lançando uma sequência de socos. Manji bloqueava todos e questionava. A luta agarrada não deveria ser sua especialidade? Kibo respondia. Mas eu também confio bastante nos meus socos. Manji questionava. Ah, é sério? De repente, Manji entrava com sua direita e bloqueava um soco. Kibo era pego de raspão e recuava. Já Manji pontuava. Com licença, mas o estilo Shindo não usa apenas Gyakuwaza, técnicas de solo, mas também se destaca em Atemi, a luta em pé, porque samurais ficam de pé. Kibo sorria massageando o rosto e dizia. Ah, sua raposa astuta. Manji disparava e dizia. E ao lutarmos, arriscamos nossas vidas. Kibo entrava em guarda e dizia. Perfeito, não poderia pedir nada melhor. Mas dizia, os samurais lutam arriscando suas vidas. Kibo dizia avançando de volta. É perfeito para mim. Socos ou golpes de luta agarrada, todos são bem-vindos. Ambos começavam a trocar ataques e defesas, e Kibo dizia, não se preocupe, a maciez do estilo Nadashinkage vai com certeza te esmagar. Kibo subia com uma joelhada voadora no rosto do seu oponente. Manji sentia um impacto, mas agarrava as pernas de Kibo que estavam no ar, e ele dizia... Assim que há contato, o estilo Shindo agarra. E assim que trava, nós destruímos. Kibo era jogado com tudo, mas antes passava a perna no pescoço do seu oponente e era eclodido contra o solo. Mas na mesma hora ele exclamava, estilo Nadashinkage, estrangulamento triangular. Kibo fechava a trava e exclamava, desculpe, mas eu fui o primeiro a conseguir uma boa imobilização nessa luta. De repente, galera, Manji recuava o corpo e saía do triângulo como se seu corpo estivesse envolto de óleo. Em seguida, ele pegava a perna de Kibo e dizia, um grappler verdadeiro é desse jeito, chave de joelho cruzada. Kibo era apertado, mas rolava questionando. Quem você pensa que eu sou? Consigo me defender de uma pegada tão básica de olhos fechados. Nunca vou perder pra você numa luta agarrada. Kibo escapava, pegava a perna do seu oponente e entrava com um chute no rosto enquanto torcia e dizia, não fique enrolando e use as técnicas do estilo Shindo. O joelho de Manji rangia, ele olhava com dor e girava o corpo para sair. Ao ver aquele nível de luta agarrada elevado, Genai comentava, essa luta no chão está incrível. Pois era mostrado, Manji pegando a perna de Kibo e dizendo, o tigre não usa suas presas contra um rato. Suas garras são suficientes. Agora era o joelho de Kibo quem rangia. Ele girava o corpo para sair e Genai comentava. Ele escapou! Eles estão atacando sem parar. Sem dar um passo sequer para trás. É uma luta de ataques. Nessa hora nos era mostrado Waka Miyashita acordando do desmaio. Ela olhava para a frente, via Kibo e Manji se levantando e logo à frente dela estava Genai que comentava. Eu até esqueci de respirar, puxa vida. Surpresa, Waka questionava. Por que o Kibo está lutando contra Manji? Nos era mostrado, Manji Shindo sorrindo e dizendo, peço desculpas, conseguir lutar de igual para igual comigo significa que você é alguém forte. Kibo sorria e dizia, ah não. Manji Shindo desmanchava seu sorriso e Kibo fazia, galera, a famosa pose do Vegeta. Ele apontava para o próprio peito e dizia, eu sou alguém super forte. Manji Shindo encarava por um tempo, abaixava sua cabeça e dizia, eu realmente queria ouvir isso. De repente, galera, Manji Shindo fazia uma cara séria, sinistra e exclamava, os gritos e urros de um homem forte, tremendo de medo como um bebê recém-nascido. Você fez o tigre ficar sério. Kibo zombava questionando, o tigre? Quem você pensa que é? Com essa cara feia devia aprender a ser modesto. Manji Shindo alertava, o que eu mais gosto é de ouvir o som de ossos de um cara forte. Kibo questionava, o som dos ossos de um cara forte? Manji Shindo explicava, o som alto de uma articulação deslocada, o som de um ligamento rompido e solto, o estalo de um osso fraturado. Só quando ouço esses sons é que sinto o gostinho da minha vitória. Waka Miyashita ouvia aquelas palavras e Manji Shindo continuava. Ver um homem forte, tão orgulhoso de si mesmo, começar a chorar como um recém-nascido ao ouvir o som dos seus ossos. É realmente delicioso. Kibo absorvia aquelas palavras, ficava sério e dizia, mas eu também quero ouvir o som dos seus ossos. Kibo entrava golpeando, e Manji bloqueava todos. Em seguida, contra-golpeava. Na hora que Kibo bloqueava, agarrava o kimono do seu oponente e dizia, deve fazer um som muito bonito. Kibo saltava para uma finalização e Genai comentava, ele pulou em cima dele e agarrou pela nuca. Pegou já.
O Aka se surpreendia e nos era mostrado, Kibo encaixando aquela espécie de triângulo e exclamando: estilo Nada Shinkage, estrangulamento da enguia. Manji Shindo sentia a pressão e Kibo dizia: quando bem executada, essa técnica não deixa escapatória. Tudo que você precisa saber agora é: me deixe ouvir o som dos seus ossos quebrando. Perca a consciência ou desista. A escolha é sua. Manji perdia a força nas pernas e se ajoelhava. Só que de repente, galera, ele ficava calmo e dizia serenamente: eu rejeito todas essas opções. Kibo se surpreendia e nos era mostrado, galera, o pescoço de Manji começando a estalar e ele virando o pescoço como se fosse Linda Blair no filme do Exorcista de 1973. Encarando Kibo, ele dizia: eis aqui a rotação do pescoço no estilo Shindo. Surpreso, Genai comentava: as carótidas foram liberadas das pernas. A amplitude de movimento do pescoço de Manji é grande demais. Nos era mostrado o braço de Manji descendo, se auto-torcendo, e ele dizia: no estilo Shindo, cada articulação possui grande amplitude. Um ataque na posição de estrangulamento da enguia. Aí vai. Kibo era eclodido de costas contra o solo. Já Manji entrava na posição norte-sul e questionava: você entende por que eu consegui neutralizar seu estrangulamento? Porque eu sei como enfrentar técnicas que já vi pelo menos uma vez. Do estilo Shindo, nunca lutamos contra o mesmo oponente duas vezes. Kibo era pego num armlock adaptado e seu braço estalava. Em seguida, Manji dizia: já que isso torna incapaz de lutar, destruindo-o na primeira vez. Kibo respondia amenizando: estilo Shindo? Até parece. Isso é só uma chave de braço. Nada mais do que um pequeno alongamento nos ligamentos. Truques assim, eu consigo neutralizar quantas vezes eu quiser. Ao ver Kibo juntando suas mãos, Genai comentava: oh, ele apertou as mãos para resistir à chave de braço. Tentando contornar a força de Kibo com técnica, Manji dizia: aplicar numa técnica do estilo Shindo em você é como ensiná-la a você. Preocupado, Genai comentava escondido atrás da árvore: essa posição é apenas uma questão de tempo até que a trava seja liberada. Manji Shindo dizia: por isso, quando você usa essa técnica, precisa destruir sem falhar. Kibo questionava: então por que você nunca participou da hiperbatalha? Ela é transmitida para o mundo todo. Seria o mesmo que mostrar seu estilo para milhões de pessoas. Manji Shindo respondia: porque tem algumas pessoas que eu quero enfrentar aqui. São 4 no total. Primeiro, o homem conhecido como um monstro entre os monstros, Kiryu, mas ele não está participando. Porém, o segundo, Baramaru, o estilo esgrima em Getsu, está. O terceiro, Noro, o vento da escola Hagyu. E por fim, aquele com quem eu quero mais lutar. Ele não está aqui, mas é o homem que recebeu o título de rei ao vencer a última hiperbatalha com um poder incrível, uma natureza de caráter indomável e uma ferocidade sem igual. Kibo absorvia aquele último, na qual ele nunca havia escutado. E nos era mostrado, sua mão finalmente se abrindo. Genai via aquilo e comentava: essa não! A mão dele vai abrir! Manji Shindo sorria e dizia: infelizmente, você não está nesta lista. Kibo soltava a mão e Manji puxava o braço dizendo: escute atentamente o som dos seus ossos, o som da destruição sem esperança de cura. O braço de Kibo começava a ser torcido e Genai comentava: droga, o som! De repente, galera, o som de osso deslocando ecoava. Já o Aka disparava dizendo: Manji Shindo, seu maldito! Eu sou o Aka, filha de Takeshi Miyashita, e sou sua oponente agora! Manji olhava friamente e Genai se preocupava. Em seguida, a garota chegava golpeando e dizia enquanto seus ataques eram bloqueados: eu vou vingar meu pai aqui e agora! Vou acabar com a humilhação que ele sofreu! Manji Shindo pedia: pare com isso! O Aka atacava dizendo: não há negociação! Manji Shindo bloqueava o soco e com o mesmo braço ele batia no rosto da garota enquanto exclamava basta. O Aka ia para trás com um sangramento nasal e caía. Só que de repente, galera, a voz de Kibo ecoava: bater no rosto de uma mulher é realmente lamentável. O Aka e Genai olhavam e Kibo se erguia dizendo com o ombro deslocado: você nunca deve machucar uma mulher. Kibo voltava seu ombro no lugar e continuava dizendo: eu desisti do meu ombro pouco antes do ponto de ruptura. A técnica de luxação do estilo Nada Shinkage permite uma luxação à vontade. Manji Shindo pontuava: vou reconsiderar seu lugar na lista de aqueles que eu quero enfrentar. Kibo dizia: não é aí que eu quero estar. Coloca na lista daqueles que você quer superar. Kibo começava a movimentar seu braço e dizia: tá vendo? Eu desloquei meu ombro por vontade própria. Manji Shindo fechava a cara e dizia:
Eu parabenizo. Entrou na minha lista, mas você fala demais. Manji Shindo disparava e entrava com um direto. Kibo desviava, respondia golpeando o corpo com 2 golpes e dizia: eu vou provar pra você que está errado. Manji Shindo sentia um impacto, em seguida, galera, era acertado no corpo, porém também no rosto. E Genai comentava: que é isso? Os golpes ficaram rápidos demais. Meus olhos simplesmente não podem vê-los. Kibo pelo jeito ficou sério. Mas Manji não está recuando, pelo contrário, ele avança enquanto o Kibo bate e recua. Kibo de repente parava de recuar, firmava seu pé, carregava sua direita e golpeava com força total. O rosto de Manji Shindo era acertado, mas ele deslizava o pescoço para trás pelo ataque e entrava numa queda segurando as pernas. Ele derrubava Kibo de costas no solo, ia para a posição de 100 quilos. E Kibo de repente tinha sangue caindo no seu rosto. Ele se surpreendia em seguida ao Aka, mas eles viam o rosto de Manji Shindo completamente inchado e deformado, graças aos poucos ataques de Kibo. Mas ele dizia calmamente: não se deve encarar as coisas com levianidade. Assim que o inimigo sofre, você também deve estar pronto para sofrer. Genai comentava: ixi, com esses hematomas no rosto, ele com certeza deve estar com algumas fraturas no rosto. Manji tentava ir para a luta agarrada e Kibo dizia se defendendo: mas vai ser seu corpo que nos dirá se você está falando sério ou não. Estilo Nadashinkage, variação da trava de pé. O Aka se surpreendia, mas na mesma hora, Manji Shindo exclamava: estilo Shindo, quebra-pata de cavalo. Surpreso, Genai comentava: o que diabos? Eles estão atacando os pés ao mesmo tempo? O som de ossos rangendo ecoava e o Aka comentava: as pernas deles estão entrelaçadas de tal forma que não conseguimos ver quem está perdendo para quem. Mas as 2 chaves ainda não estão completas. É uma luta de resistência. Surpreso, Genai questionava: como é? Não, nós não sabemos quem vai vencer? Então é força de vontade contra força de vontade? Força contra força. O vencedor desta batalha será aquele que fizer o maior esforço. Nos era mostrado Manji Shindo sofrendo e ele dizia com dor: o estilo Shindo deve continuar a prevalecer. Ele não pode perder. Seria imperdoável para todos aqueles que foram derrotados pelo estilo Shindo. Eu estou pronto para morrer, para sacrificar minha vida. Guardo no fundo dos meus olhos os gritos de agonia daqueles que foram derrotados, suportando a dor. Seus rostos cheios de desespero estão gravados em minhas retinas. Eu não posso perder por eles. O Aka regalava seus olhos e Manji Shindo puxava a perna de Kibo e dizia: por isso devo buscar e alcançar o topo, acompanhado pelos pensamentos dos derrotados. Não é exagero, nem estou falando isso da boca pra fora. Eu luto colocando minha vida em risco. Genai comentava: caramba, Shindo está usando toda a sua força. Oh, ele vai conseguir a chave. De repente, o som de ligamento de Kibo sendo torcido ecoava, e o próprio pensava: esse cara, minha perna está sendo esmagada, minhas articulações desgastadas e meus ligamentos esticados como elásticos. Dói tanto que eu poderia desmaiar, mas eu não vou perder, porque eu também almejo o topo, e minha montanha é tão assustadora quanto íngreme. Em voz alta, Kibo exclamava: sou eu quem derrotará a Kiryu. Kibo puxava a perna de volta e pensava sorrindo: consigo sentir toda essa força de vontade que você está colocando em nossa luta. Manji Shindo, seu nome agora está profundamente gravado em mim. Manji regalava os olhos e Kibo exclamava girando: você tem todo o meu respeito, e é porque eu te respeito que eu não quero perder de jeito nenhum. O ligamento de Manji estalava, ele rangia os dentes com muita dor e gritava. Em seguida, Genai comentava: a articulação de joelho está quebrada. Sem dúvidas, esse barulho. Os ligamentos dele foram rompidos. Mas essa luta não vai terminar apenas com uma perna quebrada. Manji Shindo largava a perna de Kibo para fugir, mas rapidamente, galera, o líder atual do Nadashinkage ia para as costas, envolvia seu braço no pescoço e estrangulava enquanto mantinha as pernas do seu oponente travadas. Genai pontuava isso e Manji Shindo tentava resistir como podia. Sua mão solta tentava forçar o solo para sair da posição de algum jeito, mas Kibo não permitia e dizia: você é um homem forte, eu tenho orgulho de ter lutado com você. Manji Shindo olhava para o ambiente e pensava: o pôr do sol adquiriu um tom de sangue para a escuridão. De repente, ele perdia sua consciência e Kibo soltava. Genai comemorava dizendo: beleza, o Kibo venceu. Mas espera, por que diabos eu tô feliz? Ofegante, Kibo encarava seu oponente inconsciente, removia o anel do seu dedo e dizia entregando para o Aka Miyashita: aqui, Aka, o anel de vida do Manji. O Aka se surpreendia e dizia: uma vida tão leve não será suficiente para acalmar meus sentimentos. Kibo dizia: eu não lutei contra Manji por você.
Waka absorvia aquelas palavras e em seguida nos era mostrado, Shindumanji se levantando e questionando. Eu perdi? Meu anel de vida não está no meu dedo. Kibo respondia. Sim, você perdeu. Você não se lembra porque perdeu a consciência. Onde Shindo pensava surpreso. Eu perdi? Eu fui derrotado? Manji Shindo caía de joelhos e escutávamos o choro de um homem, galera, que nunca havia sido derrotado. Kibo ouvia aquilo e questionava. Waka, quem perde é patético e ridículo, não é? Tá vendo? Um adulto formado e ainda assim chora como uma criança, sem se importar com os olhares alheios. É porque, mesmo tendo perdido, ele se entregou de corpo e alma na sua luta. Por isso, suas palavras são puras e sinceras. Este anel contém tudo o que era Manji. Você tem certeza que acha isso leve? Waka absorvia aquelas palavras, tirava o seu anel do dedo e jogava tanto o seu quanto o de Manji nas mãos de Kibo e dizia: é verdade, não serve para mim, é muito pesado. Kibo absorvia aquelas palavras com um sorriso no rosto e Waka sorria de volta. Em seguida, era dito na central de comando. Dos 100 participantes, 80 já foram derrotados, restam apenas 20. E dessa forma, senhores, com Kibo tirando a maldição da pose do Vegeta, apontando no próprio peito, o vídeo chegou ao fim. Pra quem não sabe, galera, tem um meme na comunidade de Dragon Ball e em outros animes em geral, que todo mundo que faz essa pose do Vegeta apontando para si próprio com o dedão, sempre perde a luta. O Kibo teve um oponente muito forte, mas não foi derrotado, quebrando assim a maldição da pose do Vegeta. Enfim, pessoal, brincadeiras à parte, se vocês curtiram o vídeo, vocês já sabem. Like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos, cogitem virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.